E aí, guerreiros do YouTube que chegaram até esse vídeo aqui de número 32 sobre o iOS Development, diretamente para o canal Mr. Apple BR. Me atrapalhei todo na introdução, mas tudo bem. Meu nome é Newton, para quem não sabe, e nesse vídeo a gente vai estar fazendo o último vídeo, mas não da série de tutoriais, e sim do aplicativo que a gente começou há 6 vídeos atrás, se não me engano. Bom, vamos terminar aqui o método mais chato de todos, que é o método switch font, que faz com que assim que você clica no switch, ele altere a fonte do texto, certo? Da variável text, aliás, texto, que a gente criou. Para facilitar, a gente começou separando aqui os ifs, certo? Entre as tags que tem. Então, tem o if da tag 0, o if principal da tag 1 e o if da tag else, que é a tag 2, certo? Além de separar por tags, vamos separar também fisicamente, porque facilita, pelo menos me ajuda a visualizar o que eu preciso fazer dentro do método. Por exemplo, aqui, ó, separando dessa forma, a gente já só está enxergando o que vai ter que fazer o código do switch negrito, certo? Sendo que a gente vai testar se vai transformar o texto em negrito ou vai tirar o texto de negrito, voltando ao normal. O que eu ia falar? Sim, bom, dentro de estado do switch, dentro desse if daqui, a gente vai ter que transformar o texto em negrito. Como é que a gente vai ter que transformar o texto em negrito? Da forma como eu escrevi, está meio que enganoso, porque a gente não vai transformar o texto nenhum. A gente vai transformar simplesmente a fonte que o texto utiliza, porque aí dessa forma a gente não precisa alterar no texto. Para transformar a fonte do texto, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou criar uma fonte, certo? Vou customizar como eu quero, ou seja, negrito, e depois vou fazer com que a fonte do texto seja igual à fonte que eu acabei de criar. Para isso, eu vou criar uma UI font, certo? Uma classe, vou criar um objeto da classe fonte, e eu vou chamar de, deixa eu imaginar, vou botar um asterisco, que é um objeto, fonte negrito. Não tem nenhum nome melhor do que esse. Fonte negrito, eu vou inicializar ele aqui agora. Eu vou começar com UI font novamente. E agora ele começa com bold, que é a fonte negrito, system font of size. Eu poderia simplesmente colocar aqui o tamanho 14, que é o tamanho da fonte que a gente está utilizando, se eu não me engano, 14 ou 16. Só que se eu decidir mudar, por exemplo, na interface para a fonte tamanho 20, eu ia ter que vir no código e mudar todas as fontes para 20, porque senão, na hora que eu clicasse, ele ia alterar, além da fonte, ele ia alterar o tamanho. Então eu vou retornar o tamanho atual, certo? Eu vou amarrar o código de forma que eu não precise digitar números. Fazendo isso, quer dizer, para fazer isso, eu vou ter que colocar aqui de novo UI font e vou colocar system font size. Então ele vai me retornar a fonte do tamanho do sistema que eu estou utilizando e vai me retornar para a fonte negrito uma fonte do tipo negrito, certo? Feito isso, o que é que eu vou precisar fazer agora? Eu vou setar agora o texto, a fonte do texto. Então, self.texto set fonte. Vou colocar o nome da fonte que a gente acabou de criar, que é fonte negrito. E feito isso, terminamos. A gente criou a fonte negrito e colocamos a fonte do texto em negrito. Só que aí é que chega a parte que a galera provavelmente não pensou e que eu não pensei de primeiro, só fui parar para perceber depois. No início dos vídeos, eu falei que com essa fonte que a gente está utilizando, você não pode ter uma fonte em negrito e itálica ao mesmo tempo. Então vamos imaginar um cenário aqui. Vamos supor que antes do cara clicar no switch para transformar a fonte em negrito, ele tenha clicado no switch para transformar a fonte em itálico. Então a fonte vai estar em itálico e o switch do itálico vai estar on. Quando eu clicar no switch do negrito, de off, ele vai transformar automaticamente para on. Só que eu vou transformar a fonte para negrito, tudo bem, a fonte vai deixar de ser itálico, porque vai transformar em negrito, mas o switch do itálico vai continuar on, o que é errado. Então eu preciso fazer com que o switch do itálico volte ao estado off, assim como a sua fonte vai voltar automaticamente. Então eu vou colocar mais uma linha aqui, certo? self.switch itálico, e aí eu vou utilizar o método set on, e aí eu vou dizer que ele vai ser, qual é o estado que o negrito se transformou agora? Se transformou no estado verdadeiro. Então ele vai ser, o itálico é sempre o inverso, então ele vai se transformar no inverso, exclamação, do estado do switch. E aí, para ficar mais bonito, eu vou colocar animated e dessa vez eu vou colocar yes, para o usuário ver o switch mudando no caso aqui, do on para o off. Então, deixa eu pensar aqui se é só isso. Pronto, só isso.
Agora o que eu vou fazer? Vamos supor agora que a fonte, eu vou fazer o contrário, eu acabei de colocar em negrito, e eu quero tirar de negrito e colocar em normal, no modo normal como estava antes. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar a fonte de novo, UI font, certo? Fonte eita, quase não sai. Fonte normal, UI font. Aqui vai se chamar System Font of Size, UI font, System Font Size, e ele vai criar a nossa fonte normal. Agora eu vou chamar self.texto, set font, isso tudo a gente já viu no if anterior, então não vou precisar ficar repetindo, e fonte normal. Quando eu tiver com a fonte em negrito e eu quiser desabilitar o negrito, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que se ele estava em negrito em primeiro lugar, quer dizer que o itálico já estava off, porque só pode ter negrito com itálico off, que foi o que a gente fez em cima. Então não precisa me preocupar com o itálico aqui agora. Porém, a gente não pode ter negrito e normal ao mesmo tempo. Então o que eu vou fazer? Independente de se eu clicar no normal ou no negrito, o que eu vou ter que fazer? Eu vou setar ambas as fontes, ambas no caso os suítes, negrito e normal, para ter o valor inverso. Vocês vão ver melhor o que eu vou fazer aqui agora. Self.switch negrito, certo? Set on. E eu vou dizer que esse set on ele vai se chamar o estado do switch, certo? Animated yes. E aqui eu vou dizer que self.switch normal set on, e ele vai ser o inverso do que o estado do switch está. Estado do switch animated yes. Bom, então eu acredito que vocês entenderam aqui. O normal é sempre o oposto do negrito. Então eu vou colocar com que o switch negrito seja o estado que ele acabou de passar. Ele acabou de passar para o estado, para o switch clicado. Então vamos supor, ele acabou de passar para o estado positivo, sim. Então eu vou manter ele no estado sim, certo? E eu vou fazer com que o normal seja o oposto. Essa linha de código eu não precisava nem colocar, nem digitar, porque eu estou dizendo aqui, eu estou afirmando que ela vai se transformar em sim, sendo que ela já se transforma automaticamente. Mas vamos deixar só para ficar mais fácil de você imaginar. Agora eu vou apagar aqui os espaços, certo? Que a gente já terminou essa linha de código. E vou voltar aqui para cima, certo? Para a gente ter um pouco mais de espaço. Opa! Não posso apagar tudo. E agora eu vou dar mais ênfase ao if de cá, que é o if do normal. Então eu vou dar um pouco mais de espaço aqui, vou organizar aqui. Aqui é a mesma coisa, eu sempre faço isso, sempre melhora. E, bom, vamos supor que o usuário agora, certo? Clicou no switch do normal. Então ele vai querer que o estado do switch, que é o switch 1, que é o switch normal, se transforme. Aqui ele clicou no switch 1, ele vai se transformar normal. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou criar um UI font, certo? Aqui eu vou tirar o texto do negrito, colocar ele normal. Então como é que eu chamei lá em cima? Fonte normal. Vou inicializar ela da mesma forma. UI font. Então é System Font of Size. UI font. System Font Size. Opa. Feito isso, agora eu vou colocar o meu texto. Self.text. Texto. Set font para fonte normal. Então agora vamos pensar um pouco. Se a fonte normal estava off e eu vou ligar ela, ou seja, eu vou colocar no estado normal, se ela estava off, quer dizer que o negrito estava on. Se o negrito estava on, o itálico automaticamente estava off. Então não preciso me preocupar com o itálico. Vamos partir agora para outro cenário, que o switch ele estava on, normal, e eu vou transformar o switch do normal agora para off. Então eu vou criar uma outra fonte, certo? Vai se chamar... Para eu transformar o normal para off, eu vou precisar transformar o negrito para on, porque eles são sempre o oposto. Então eu vou chamar de
fonte negrito. Opa, de novo. Fonte negrito. Vou inicializar aqui UI font, certo? Bold System of Size, UI font, System font size. Caramba. Pronto, voltou aqui. Self ponto texto set font negrito. Se eu habilitei aqui a fonte para negrito, colocar o texto em negrito, possa ser que antes ela tivesse com o itálico ligado e o normal ligado. E aqui agora, clicando no normal ligado, eu vou habilitar o negrito. Para habilitar o negrito, eu vou ter que desabilitar o itálico. Então eu vou copiar o código daqui de cima, em que eu desabilito o itálico, certo? Coloco aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Self.switch itálico set on. Agora eu vou rever essa variável daqui. Então, se ela vai ficar desligada, e para entrar no else, o normal tem que ter desligado, então eu vou ter que tirar essa exclamação que nega. Por quê? Porque quando eu desabilitar o normal, eu vou habilitar o negrito. Então o normal vai estar desabilitado, e eu preciso também desabilitar o itálico. Então eu vou colocar o estado do switch na mesma forma, sem nenhuma exclamação. Feito isso, o que eu preciso garantir aqui embaixo? Lembrando, o normal é sempre o oposto do negrito. Então eu vou copiar esse que está aqui, essa linha que está aqui em cima, colar aqui embaixo, só que agora ele vai ser o contrário. Aqui vai ter exclamação e aqui não vai ter exclamação, certo? Adivinham por quê? Porque se eu acabei de colocar o normal para ficar on, o negrito vai ter que ficar off. Se eu coloquei o normal para ficar off, o negrito vai ter que ficar on. Então o mestre aqui é o tag 1, que é o tag normal. Então o tag normal fica sempre sem a exclamação aqui. Bom, feito isso agora, eu vou de novo tirar aqui os espaços para caber tudo, certo? Para poder voltar ao normal. Trazer aqui de novo para cima, só um segundo. Galera, aconteceu inesperado. Eu fui continuando a fazer esse vídeo, na verdade eu tive que editar esse vídeo, por isso que eu tô falando assim, acho que provavelmente com uma voz diferente. Mas eu descobri que assim que eu terminei o vídeo, ele tava com 19 minutos. E aí 19 minutos fica sem condições para uploadar pro YouTube. Então eu peço desculpas, eu vou ter que terminar para esse vídeo por aqui, certo? No próximo vídeo a gente vai terminar a última parte, que é a parte do botão itálico, do switch itálico. E vamos testar o aplicativo bem rápido. Então, obrigado por assistirem, pessoal. Desculpa o inconveniente de ter que editar o vídeo. Eu não gosto muito de editar vídeos. Mas não esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Twitter e até a próxima, então.